Senhoras e senhores, completamente histórico, o Botafogo acaba de ganhar do PSG campeão da Champions. Completamente histórico, tá ligado? Gente, eu não sei nem por onde começar, tem muita coisa pra falar, nem eu acreditava nisso, pra ser bem sincero, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. O Botafogo faz história, mas de um jeito. Existe, claro, alguns poréns, alguns pontos aqui que a gente tem que observar e tal, era um time misto, uma coisinha ou outra, mas de qualquer forma, muito foda, vem aqui comigo, senhoras e senhores. Olha só, rapaziada, hoje, o time do Renato Paiva, que inclusive, cara, o Paiva, pelo que eu vi da torcida do Botafogo, ele chega no Mundial questionado. Ao contrário, sei lá, do Flamengo, do Jorge Jesus, que nossa, é tido como deu trabalho pro Liverpool, tá ligado? Não ganhou, mas deu trabalho, jogou de igual para igual. O Jorge Jesus, ele chega com todo o prestígio, o Paiva não, só que hoje, ao que parece, tem foguete aqui no fundo, tá ligado? Hoje o Paiva vai muito bem. Não é o cara mais querido, ou pelo menos não era até aqui, tá ligado? A gente não sabe qual vai ser a relação da torcida com ele agora, mas hoje ele vai muito bem, e ele vai muito bem por quê? Porque esse aqui era o time do Botafogo pra hoje, e qual que é a diferença desse time de hoje pro time do último jogo contra o Seattle? É que aqui no ataque não tinha o Mastriani. O Mastriani, eu até tinha comentado no meu outro vídeo, que tipo assim, ele tinha sido colocado como titular, e meio que ninguém entendeu, a torcida não gostava da opção de titularidade do Mastriani. Hoje não vem com o Mastriani porque vem com o Alan. E aí, cara, obviamente, o Botafogo reconhecendo o seu lugar no mundo, o que tá certo fazer, tá ligado? O Botafogo sabendo que era o azarão, e era, não tem problema falar isso, eu acho que isso não é demérito. O Botafogo vai lá, coloca o Alan, e ao fazer isso, meio que povoa mais o meio de campo, ele meio que coloca mais um cara ali pra ajudar na marcação, que tá completamente certo. Ah, então tá meio que recuando? Um pouco que sim, mas tem problema? Acredito que não. Enfim, esse era o Botafogo de hoje, apenas uma alteração, e foi uma alteração que, assim, foi muito importante. O Alan, assim como muita gente aqui, fez um baita jogo. Agora, do lado do PSG, aqui a gente começa a ter esse time, e aqui a gente começa a ter algumas observações. Eu vou pedir licença aqui pra você. Você tá feliz? Você tá de bem com a vida? Você é torcedor do Botafogo? Ou você que simplesmente veio aqui porque é um momento histórico, tá ligado? A gente gosta de futebol e, porra, isso aqui é o que faz do futebol algo mágico. Eu vou pedir licença pra ser um pouco chato aqui, pra constatar algumas verdades, mas não vou ser tão chato assim também não. Enfim, o que acontece? Você olha pra esse time e é um time misto. E isso é um dos principais pontos de chatice aqui. É um mistão, tá ligado? Não é o time titular. E aí, olha só, distribuído em campo, aqui, dessa forma, veio o PSG. Vamos nome a nome, jogador por jogador, que estava hoje, mas normalmente não está. O que a gente tem? Beraldo, titular, ele é reserva. A gente tem Lucas Hernandes, que hoje foi titular, mas também é reserva. A gente tem Mayulu, que também é reserva, estava hoje titular. A gente tinha Zaïre-Emery, que também é reserva, estava hoje titular. No ataque, o Gonçalo. Só que aí o Gonçalo é uma outra questão, que ele também é reserva. Aqui, normalmente, estaria o Dembélé, mas o Dembélé já não jogou no primeiro jogo. O Dembélé estava fora hoje, não é por questão de, o Luiz Henrique não quis, é porque o Dembélé ainda está se recuperando de uma lesão na coxa. Então, é um reserva também, mas aqui não foi por opção. Agora, Zaïre-Emery, Lucas Hernandes, Mayulu e Lucas Beraldo, esses sim, todos assim, o Luiz Henrique, eu sei lá se ele julgou que tipo assim, dá pra ganhar de qualquer jeito, e aparentemente não dá pra ganhar de qualquer jeito. Então assim, é importante a gente elevar o nível da conversa aqui, de reconhecer que sim, era um time misto. Então assim, porra, é muito legal, de qualquer forma, o Botafogo acabou de ganhar do PSG campeão da Champions. Se existe a crítica que, não, veja bem, o Palmeiras fez um bom jogo contra o Porto, mas é um dos piores Portos da história. Aqui não tem a crítica. Claro, é um time misto, mas sinceramente, o misto do PSG ainda é muito melhor do que o titular do Porto. O misto do PSG eu ainda acho melhor também do que o Borussia Dortmund, que também existe a crítica ali, o Borussia, sei lá, ele parece estar um pouco sem vontade, o que talvez seja verdade, existe pros europeus, e aí é problema deles, tá ligado? Mas existe essa realidade onde parece que assim, os europeus eles estão jogando querendo estar de férias, mas aí é problema deles. Mas enfim, esse era o time do PSG para hoje. E como é que começou esse jogo histórico? Começou com o PSG, como era de se esperar, atacando. Aqui a gente tem o monstro Alexander Barbosa, que faz um jogo enorme, tá ligado? A gente tem ele aqui fazendo uma falta no Kvaratskhelia, e isso foi algo que aconteceu algumas vezes. Olha só, uma falta em cima da linha praticamente, quase sendo pênalti. Pouco tempo depois, outra falta, cara, praticamente pisando aqui na linha, mas
mas o árbitro não deu, então vida que segue, não vou ficar aqui, sabe? Não vou fazer isso. Mas enfim, o jogo começou como todo mundo esperava que fosse começar. Como? Com o PSG pressionando. Cara, o PSG, ele meteu 4-0 no Atlético de Madrid. Salvo engano, o primeiro gol contra o Atlético de Madrid foi com 1 minuto e meio, 2 minutos, alguma coisa assim, foi muito no começo do jogo, tá ligado? Contra a Inter de Milão foi 5-0 na final da Champions. Então assim, todo mundo esperava que fosse acontecer isso aqui. Pressão. Só que pressão sem fazer gol não adianta nada. E aí, falando em gol, Igor Jesus para entrar para a história, gol do Botafogo. Vamos ver isso aqui, porque o Igor, ele traz a bola pro lado, ele chuta, ela desvia, mata o Donnarumma e ele faz um dos gols mais históricos da história, redundância, um dos gols mais históricos do Botafogo e sai aqui para comemorar com os braços abertos. Cara, que momento! Que momento, tá ligado? Eu já falei pra vocês que, tipo assim, o Botafogo, o Fluminense, principalmente o Flamengo, são rivais do Vasco, mas, assim, a exceção do Flamengo, esses outros aqui eu consigo ter um pouco mais de simpatia. Isso aqui é muito foda. É a gente, eu não posso falar surrando os caras, porque surrando seria um pouco de exagero, mas é a gente vencendo o PSG, que entrou misto, que provavelmente imaginou que não fosse ter tanto trabalho. Assim, a gente tem muito uma parada de tentar se provar pra Europa. A gente tem essa parada, talvez até um pouco de viralatismo, tá ligado? Quando você pega pra ver a coletiva do Luiz Henrique, tem muita pergunta de, e o Brasil? O que você conhece do Botafogo? Treinaria alguém aqui no Brasil? O que você acha do nosso futebol? O que você conhece do Brasil? A gente tem muito essa parada de querer ser validado por eles. E nesse momento aqui a gente faz um gol neles. É impressionante. Cara, assim, é um gol que, pro Botafogo ganhar, precisava disso acontecer. E daqui a pouco eu vou falar sobre eu não acreditei no Botafogo. Eu não acreditei. Eu cheguei a falar, cara, que o normal seria o PSG ganhar. E eu acho que não é uma fala errada, né? O normal seria. Mas nem sempre o normal acontece no futebol. E hoje foi esse dia. Gol do Igor Jesus, se eu não me engano, o passe é do Savarino. Existe ali um desvio que talvez mata o Donnarumma e tal. Mas, cara, faz parte da vida ter sorte. E aqui o Igor Jesus comemorando um baita gol. Um gol assim com peso enorme. É louco a gente pensar que se fosse o formato antigo do Mundial, talvez esse aqui fosse o gol da final do Mundial. Agora, voltando um pouco para a realidade, voltando a ser um pouco chato aqui, a gente precisa pensar o seguinte também. Se fosse o formato antigo do Mundial, então o Botafogo seria campeão mundial. Talvez. Mas é normal, eu acho que é correto pensar que se fosse o formato antigo do Mundial, o PSG não teria vindo com esse time. Não teria vindo misto, tá ligado? Porque se fosse final, não teria vindo. Mas aí, novamente, problema deles. Essa é a magia do Super Mundial. Porque antes a gente não tinha isso aqui acontecendo. O quê? Time brasileiro versus time europeu num formato de pontos corridos. E aí, às vezes acontece de no segundo jogo, depois de ganhar de 4-0 do primeiro, os caras acham que, acho que é uma boa hora pra poupar. O PSG ainda vai enfrentar o Seattle, que é, obviamente, o pior time do grupo. Ele poderia, eu acho que seria uma tática mais lógica, mais acertada, ele poderia e talvez deveria ter poupado contra o Seattle. É claro que os jogadores, eles estão querendo férias, tem saído notícia que os jogadores do PSG, eles estão tendo muita folga, tá ligado? Eles treinam do jeito que quiser, depois pode ir pra sei lá na onde, pode passear e tal, mas o Luiz Henrique, por algum motivo que eu não sei qual que é, ele decidiu poupar logo no segundo jogo contra um time que não é o mais fraco do grupo. Voltando mais uma vez pra realidade, eu tô aqui pra meio que elogiar, mas também trazer esse outro lado um pouco mais realista. A verdade é que quando acontece esse gol aqui, o Botafogo, ele não era o melhor em campo. Eu trouxe até números, no momento que aconteceu esse gol, a posse de bola era 74% pro PSG, mas posse de bola não ganha jogo, mas tinha essa posse de bola, tipo assim, bem disparada, bem desigual pro lado do Paris Saint-Germain. E em finalizações era 5-2 pro Paris Saint-Germain. Então, assim, o PSG, ele era o time grande em campo. Ele era o time que tava dominando a partida. Se você olhar por número e você pensa, tá, um dos dois fez gol, tenta adivinhar qual é. Se você olha esses números, você fala, foi o PSG, né? Não foi. E é aquilo, pra vencer um jogo desse tamanho,
É normalmente isso que tem que acontecer mesmo. Você provavelmente vai ter menos chances, você vai jogar menos, tá ligado? Mas você tem que aproveitar as raras boas chances que tiver, e o Botafogo soube fazer isso. Então, assim, o PSG, como já era esperado, ele jogava melhor, ele tinha mais a bola, ele finalizava mais no gol, mas quem soube aproveitar a rara oportunidade foi o Jorge Jesus, foi o Botafogo, e dessa forma, cara, termina o primeiro tempo. Eu acho que, assim, eu já fiz demais o papel do chato aqui de, mas o PSG tava misto, mas o PSG dominava, então vamos agora meio que inverter essa parada e vamos trazer números que elogiem o Botafogo. Assim, sim, é verdade que eles tinham mais posse de bola e é verdade que eles tinham mais finalizações. Agora, uma parada, o PSG tá um tempinho sem tomar gol nenhum, o Botafogo faz gol. E outra parada, outro número que esse sim me chama muita atenção, foram 5 finalizações do PSG no primeiro tempo contra só 2 do Botafogo. Então o PSG finalizou mais. Mas tem um detalhe que, assim, finalização ruim não vale de muita coisa. Quantas finalizações do PSG foram no gol do Botafogo? Quantos chutes ou cabeçadas ou qualquer coisa do PSG fizeram com que o John tivesse que fazer uma defesa? Apenas uma finalização. Então, nos primeiros 45 minutos inteiros, e isso aqui, assim, o Alexander foi muito bem, o Jair foi muito bem, o Marlon Freitas fez uma partida enorme, o Alan foi um grande acerto. Se por um lado o PSG era superior e tal, o PSG, ele tinha muita dificuldade em invadir a área. Então você tinha ali no começo do jogo o Kvaratskhelia fazendo um salseiro, driblando aqui e ali, o Doué fazendo uma gracinha ou outra, que eu gosto, tá ligado? Eu acho legal o jogador fazendo aquilo, mas é legal principalmente quando você tá ganhando. É meio feio quando você tá perdendo, você ficar fazendo essas gracinhas. Enfim, o Botafogo, defensivamente, ele jogou de forma primorosa. Se no geral do jogo, ele se portou como time menor, ele se portou como aquele time que tenta o contra-ataque, e é uma verdade, o Botafogo ficou o jogo todo tentando contra-ataque. O Botafogo não dominava a partida, tá ligado? Mas ele fez isso muito bem feito. E aí, assim, o que você prefere? Porque isso aqui é pontos corridos. Você prefere jogar de igual para igual e perder? Ou você prefere, tipo assim, não, reconhecer, a gente é pior, vamos fazer o jogo da forma que dá pra fazer e ganhar? Eu acho que quase todo mundo prefere a segunda opção. E foi isso que o Botafogo fez de forma primorosa. Se algum ponto ou outro é questionável aqui e ali, a defesa foi um grande no acerto. Claro, eram jogadores reservas e tal, mas tinha o Kvaratskhelia, tinha o Doué, não tinha o principal jogador do PSG. Como eu falei, o Dembélé, ele tá cortado por causa de lesão na coxa e tal, e aí é foda, né? É foda, tipo assim, o provável bola de ouro, o provável melhor jogador do time, ele não tava. Então, assim, é claro que tem esses poréns, tem que ser feito esses comentários, tem que ser colocado esses asteriscos, mas não quer dizer tudo. Então, assim, claro, tem isso aqui e ali, mas de qualquer jeito é muito foda. Dando sequência, pessoal, o que a gente vai ter? O John aparecendo para fazer uma das várias defesas no jogo, não, para fazer uma das poucas, uma das pouquíssimas. Olha só, cruzamento do Vitinha na cobrança de falta dentro da área, de cabeça o John defende e é isso aqui. Cara, quando começou quando começou o segundo tempo, eu não sei você, mas eu acho que quando teve essa defesa do John, eu pensei que agora vai começar um bombardeio e talvez seja questão de tempo pro empate vir e talvez até a virada, tá ligado? Eu pensei que, cara, agora o John vai ter que crescer, toda hora ele vai ficar fazendo defesa, água mole em pedra dura, tanto bate até que uma hora vai furar, uma hora... Não. A zaga, tipo assim, consertou ali tudo. O Botafogo não se permitiu ser vazado. Não permitiu ficar naquela situação como o Corinthians contra o Chelsea em 2012. Pô, muito foda que o Corinthians tenha ganhado do Chelsea. Mas vamos combinar aqui que se não fosse o Cássio fazendo uma partida monstruosa, o Corinthians... Todo mundo concorda com isso? Todo mundo concorda com isso. O John precisou fazer uma partida de Cássio hoje? Não precisou. Não precisou. E isso, claro, é mérito do sistema defensivo inteiro, do Botafogo, do Renato Paiva, que, como eu falei, chega para esse Mundial, sei lá, meio balançado, sem tanto prestígio assim, mas hoje, cara, ele conseguiu, sei lá, executar melhor a ideia que ele tinha contra o PSG do que contra o Seattle. Porque ele ganha do Seattle, mas ele ganha passando um aperto no final. Contra o PSG ele foi melhor. Futebol. Agora, gente, o que mais que a gente tem aqui? O PSG chamou a cavalaria. Aos 54, ou seja, ainda no começo do segundo tempo, entrou quem tinha para entrar e mesmo assim não resolveu. Se no começo do jogo, talvez o Luiz Henrique pensou que, dá para ganhar com time misto, aqui ele parou e falou, não, vamos levar um pouco a sério. E aí existe, claro, essa grande discussão de até que ponto os europeus estão levando a sério isso, porque eu acho que tem realmente uma questãozinha ali de pros caras não ser grandes
coisas, tá ligado? Tipo assim, eu acho que tem sim uma parada deles olharem de cima pra baixo, deles olharem tipo assim, se ganhar legal, se perder acontece, mas aqui o Luiz Henrique, ele dá uma sinalização de não, a gente quer. Se por um lado ele começa com o time ali todo mexido, aos 54 ele vai lá e fala, rapaziada, o que tem de melhor, levanta aí, vamos jogar. Só não entra o Dembélé, porque o Dembélé tá cortado por lesão. Entra aqui o Fabian Ruiz, entra o Nuno, que, cara, tá fazendo uma temporada muito foda, mas sei lá, não conseguiu fazer grandes coisas hoje. João Neves entra o que tinha de melhor, e aí você pensa, tá, agora o meio-campo ideal tá em campo, e tem o melhor lateral do mundo também em campo, agora vai, né? Agora vai chover bola na área, agora o John vai ter que brilhar, agora vem empate, vem a virar. Não veio. Não veio. E não veio, eu acho que é muito por causa de caras como esse aqui. A partida que faz o Alexander Barbosa é monstruosa. Eleito o melhor do jogo foi o Igor Jesus, porque é voto popular e normalmente quem faz o gol leva o prêmio, tá ligado? Na verdade, essa parada de voto popular eu acho uma merda, porque hoje no jogo do Palmeiras, o Estevão foi eleito o melhor do jogo, onde claramente ele não foi. Mas enfim, o Igor Jesus leva, e tudo bem também, ele fez um gol muito importante, mas a partida que faz o Alexander Barbosa é absurda. O Marlon Freitas, enorme. O Marlon Freitas não só jogando bem, mas você vê também que o Cuiabano entra no segundo tempo e rouba uma bola ali, e ele vem cumprimentar, ele bate no peito, ele bate peito com o Marlon Freitas. Sabe aquela parada do capitão que tá orientando, que tá motivando? Enorme o jogo do Marlon Freitas. O Alan deu muito certo quando jogou, o Jair foi muito bem, os laterais foram muito bem. Assim, o Botafogo fez suas trocas, porque sai Alex Telles, entra o Cuiabano e tal, e o nível não caiu. Inclusive, cara, eu falei muito sobre o Botafogo ter talvez perdido o psicológico no jogo contra o Seattle, e eu deixei de considerar que o Renato Paiva mexeu mal. Também teve isso, tá ligado? O Botafogo claramente piorou e muito no segundo tempo contra o Seattle, porque, entre outras coisas, o Renato Paiva mexeu muito mal. Hoje não. Hoje, muito pelo contrário, ele vai lá e mexe e o time não cai de produção. Enfim, gente, no geral, o Botafogo ganha. O quão foda é o Botafogo ganhar do PSG? É muito legal. Claro que tem ali, era um time misto, sei lá se os caras desde o começo estavam levando tanto a sério assim, mas eu acho que é verdade que se não tava levando no começo, no meio do jogo passou a levar e mesmo assim não conseguiu. Eu acho muito foda porque, cara, eles praticamente não chutaram no gol mesmo. Inclusive, vou pegar aqui ao vivo aqui no Flash Score, olha só, os números finais do jogo, vamos ver aqui como é que foi? Cadê? Olha só o que a gente tem aqui, deixa eu abrir o jogo do Botafogo. Os números finais da partida foram 16 finalizações do PSG, porém só 2 no gol. Isso é muito foda. E aí, assim, cara, pro torcedor do Botafogo tem que comemorar mesmo. Eu acho que pra aquele torcedor, que é torcedor de verdade, que viveu o inferno de 2023, pra quem viveu a tal da pipocada histórica, porque foi uma pipocada, foi um bagulho assim, nossa, absurdo, tá ligado? Pra quem viveu tudo aquilo, merece viver essa alegria hoje. Pra quem sabe, sei lá, e outra coisa, como eu falei, eu prometi comentar aqui, eu não acreditava no Botafogo. Eu fiz a crítica medindo muito as minhas palavras, eu sempre, até quando eu vou criticar, eu tento usar bem, pensar bem em qual palavra eu vou escolher para fazer a crítica. Eu falei, o normal seria o PSG ganhar. E aí resta saber de quanto. E eu acho que o certo, tá um comentário certo ainda. O normal segue sendo, né? Ainda acho um comentário correto. O normal seria o PSG ganhar, mas quem ganhou foi o Botafogo. E por isso é foda. Porque o normal seria. Porque assim, vamos ser sinceros aqui. A gente não tinha critérios realmente racionais para acreditar que o Botafogo tinha chance. Talvez você acreditasse porque você é torcedor e você queria acreditar. Mas assim, o Botafogo não dava indícios que tinha chance. Então, a não ser que a pessoa escaralhou muito, não acho absurdo. Todo mundo que falou que, cara, eu não acredito no Botafogo porque realmente não tinha. E por isso é foda. Porque mesmo sem acreditar, mesmo sem dar indícios, os caras foram lá e jogaram o jogo da vida. É claro, mano, que tipo assim, termina o jogo e a galera invade o campo para comemorar como se tivesse ganhado o campeonato. É claro que pra gente vale mais do que pra eles, mas isso é histórico e o torcedor tem mais que comemorar mesmo. Eu não acreditava, mas eles foram lá e fizeram ser possível o que parecia impossível. Existe aqui ali um porém, mas é muito foda. Quem viveu o inferno de 2023, que vive essa alegria agora, que comemore, e amanhã tem Flamengo. Agora, outra parada, já ia me esquecendo. Será que dá pra classificar agora? Eu acho que sim.
Eu acho que o Botafogo, quando foi anunciado que tinha caído no grupo do PSG e do Atlético de Madrid, pô, todo mundo combinou em falar, cara, é o pior grupo para um brasileiro. O Botafogo se ferrou. O Botafogo não tem a menor chance. O Botafogo não vai se classificar. E aparentemente vai. Ou pelo menos tem grandes chances. Eu acho que o Botafogo entra para jogar hoje contra o PSG tentando perder de menos do que o Atlético de Madrid perdeu. O empate seria um puta resultado. O Botafogo vai lá e ganha. Assim, eu acho que agora seria até decepcionante se não classifica. E se classificar, deve pegar ali, porque o grupo do Botafogo cruza, se eu não me engano, com o grupo do Palmeiras, Porto e Inter Miami. Cara, independente de qual seja. Se jogar dessa forma, consegue jogar contra o Palmeiras, consegue jogar com o Porto, consegue jogar com o Inter Miami, consegue jogar com o Al-Ahly. Assim, seria decepcionante se não continuasse rendendo, porque hoje foi muito foda. Esqueci de falar alguma coisa? Comente aqui embaixo. Enfim, é isso. Que dia histórico. O futebol é maravilhoso por isso, tá ligado?